Vamos então passar o nosso estudo da lição 12. O autor do roteiro também dirige a gravação. A lição 12 é quase que uma continuação da lição 11, né? Quase não, é uma continuação da lição 11, contando a história de José. Então, na semana passada, falou-se desde o início da história de José, falando a respeito dessa questão importante de se estudar a Bíblia, os personagens bíblicos, percebendo e conhecendo como que Deus age na história, segundo o seu propósito, mesmo quando parece dar tudo errado, Deus tem o seu propósito em cada situação. E aí então falou-se a respeito da vida de José, no sentido dele ser vendido pelos seus irmãos, e do pecado, de Judá, na sua aliança com uma família que não era reconhecida como parte da aliança, e ainda contando, no final, a questão da própria vida de José, no início lá do seu momento na casa de Potifar, como ele foi um homem abençoado. E José, que aparentemente no início poderia ser reconhecido como alguém arrogante, pelas suas visões, deixa eu tirar isso aqui, pelas suas visões, pelos seus sonhos, pela sua afirmação, que os seus irmãos, que o seu pai iria se curvar perante ele, ele se mostra um homem humilde, um homem que foi provado de várias formas, mesmo no momento em que ele chega como escravo, no momento em que ele é exaltado, depois no momento em que ele é humilhado de novo como presidiário, e agora nessa última lição, quando ele é exaltado novamente, que em todo o tempo ele demonstrou a sua fé, manteve-se firme diante de Deus. Irmãos, a gente não é crente só na hora que está tudo bem, é na hora das provações, não que nós mostramos, mas que nós continuamos, porque a gente mostra, tem que mostrar o tempo todo. Na hora das provações nós mostramos que nós somos perseverantes diante de Deus. E essa questão dele não ser alguém arrogante, a gente percebe muito, em todo o tempo ele fala, que era Deus que fazia por ele, a ponto do próprio faraó reconhecer, que Deus estava com ele. Então, na lição de hoje, nós vamos lendo aí algumas passagens, algumas partes, e eu gostaria muito da ajuda dos irmãos, porque os irmãos viram semana passada, Neto? É muito capítulo para pouco tempo. Eu lembro que quando nós estudamos de quarta-feira, essa lição que foi dada semana passada, foram 3 semanas que nós estudamos aqui na quarta-feira. E é importante estudar de forma mais lenta, mas também é muito bom a gente poder tirar só as partes, digamos assim, ressaltar algumas passagens, para que a gente conheça mais partes da Bíblia e tenha essa oportunidade de compartilhar, irmãos. Se a gente separar o tempo que a gente tem aqui na igreja, é muito pouco, perante tantas histórias, tanto que a Bíblia tem a nos ensinar. Por isso a gente não pode limitar o nosso estudo à igreja, claro. Então temos nossas leituras em casa, e temos hoje tanta oportunidade, se você quiser pegar um estudo bíblico na internet, estudar um livro da Bíblia, seja com o Hernandes, com Nicodemos, ou com o pastor José, ou com o pastor XY, você vai poder aprender a palavra de Deus. Isso é muito bom, principalmente ler a palavra de Deus. Então, eu peço a ajuda dos irmãos para que, se quiser ressaltar alguma parte que nós vamos passar, bem rapidamente, pode falar com certeza. A lição fala sobre Deus dirigindo todas as coisas. E ele começa na introdução dizendo como glorificar a Deus em tempos difíceis, entender a provisão de Deus em tempos adversos. E é curioso que da mesma forma que
José passou por adversidades. Agora os seus irmãos vão passar, um grande apuro com a questão da necessidade de ir para o Egito, buscar mantimento para a vida da sua família. E nesses momentos difíceis, como reagir? Como nós também devemos reagir? Ponto 1. A exaltação de José no Egito. 41, Gênesis 41, versículo 1. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. E aí esse sonho, irmãos, todos nós lembramos, aqui no ponto A, diz o enigma e sua revelação. O sonho mostrava 7 vacas saudáveis que foram derrotadas por 7 vacas magras, E aí a gente percebe, depois fala das espigas mirradas, e das espigas grandes. Fato que, diante deste sonho, o copeiro, que aparentemente esqueceu de José, agora ele lembrou. Mas ele não esqueceu de José, É o tempo de Deus. E nesse tempo, aqui diz que o copeiro lembrou-se de José, e José foi chamado. Primeira coisa que a lição deixa claro é que a resposta não estava com José, mas veio de Deus. Gênesis 41, 16. Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Esse reconhecimento de Deus em todas as situações, irmãos, às vezes nos assusta. A dependência de Deus em todos os momentos, às vezes nos assusta. Como é difícil você, eu não sei o que vai acontecer amanhã, não sei se vou estar bem, se vou estar mal. Muitos sem uma estabilidade financeira, sem um emprego, que não sabe se vai ter amanhã, hoje, depois. Nos assusta, mas nos coloca no nosso devido lugar, que é o lugar da humildade, da dependência de Deus, que é o lugar do clamor a Deus. Eu ouvi um testemunho de uma senhora falando que quando o filho dela ficou enfermo e os médicos falaram que tinha só 1% de chance, aí ela disse que ela e o marido dela não conseguiam sair do hospital, e eles tiveram assim uma paciência com eles e deixaram eles ficar no hospital, os dois. E eles oravam o tempo todo, e ela falava que enquanto tem 1% de chance humana, tem 99% de fé, de confiança, porque é o que a gente tem, E aí Deus supriu a vida dela. E assim deve ser a nossa vida em todas as situações, irmãos? Nessa confiança em Deus. E a gente imagina essa situação, a gente sempre pensa na questão externa, mas imagine José em si, a situação dele, irmãos. Foram muitos anos na prisão, muitos anos, e agora ele tem essa possibilidade de ser liberto. Se ele falasse qualquer coisa lá e não desse certo, para onde que ele ia voltar, Então ele humanamente, ele também seria agraciado por Deus naquele momento, e assim a gente percebe que Deus o abençoou, Deus utilizou a sua vida, e Deus fez com que ele pudesse trazer uma palavra. Qual foi a palavra? José explicou a vontade de Deus para os tempos futuros. 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Todo mundo conhece essa história, não é bom a gente conhecer a história e reler? Que era para naqueles momentos de abundância, reservar-se para os dias maus. Foi a estratégia de Deus para preservar a própria família da fé, irmãos. Aqui a gente vai ver aqui no ponto B, eu estou meio que adiantando, Mas essa foi a revelação, vinda de quem? Vinda de Deus. E José deixa bem claro, é urgente,
É uma coisa estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. O conselho de José agradou o Faraó, visto que Deus se fez saber tudo isso. Ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Palavras do próprio Faraó, né? Gênesis 41, 39. O Faraó disse isso a José. O ponto B, o projeto de preservação. Lembra toda aquela história que nós ouvimos a semana passada? Situações difíceis, tristeza na família, traição, separação, humilhação de José. E aí agora a gente vê, José foi constituído autoridade sobre toda a terra do Egito, segundo a hierarquia. José foi levantado e veio abundância sobre aquele lugar e ao mesmo tempo fome nos outros, fome em outras partes do mundo. Aqui diz, a lição de Deus para nós é que Deus governa o mundo segundo a sua vontade e aos seus filhos Ele provisiona para a sua sobrevivência. José entendeu que o Senhor fez isso para a manutenção da família da aliança. Se houvesse uma fome sobre toda a terra, se não tivesse essa providência de Deus, como que essa família ia ser preservada? E vamos supor que não fosse José, ou alguma outra pessoa fizesse isso que aconteceu, dando mantimento apenas para Faraó, para o Egito. Isso não seria suficiente para que aquela família pudesse crescer, para que aquela família pudesse ser exaltada como foi exaltada aqui, como a palavra ensina. Então, como nós falamos, toda essa história, né, tinha um motivo. E aí é fácil depois, né? Quando você sabe o fim, é fácil. Na nossa vida, quando acontece uma coisa, e a gente depois, lá na frente, olha e fala, Deus tinha um propósito. E a gente agradece por aquela coisa, digamos assim, ruim que aconteceu. Não é verdade? Então a gente precisa de mais fé para já agradecer quando está acontecendo. Se hoje está acontecendo alguma coisa que não é bom, que não te agrada, saiba que Deus sabe o que faz. E é para que a tua vida seja vitoriosa. Mas daqui um pouquinho, só esperar um pouquinho. Temos que esperar, temos que aguardar essa resposta do Senhor. Foi para a manutenção da família da aliança. A exaltação de José seria uma dura lição para os futuros patriarcas, para que eles soubessem que Deus governa o absoluto sobre os líderes da terra e seus povos. Terminamos esse primeiro ponto, irmãos. Alguém quer nos ajudar? Vou pegar o microfone aqui. Você vem buscar, por favor? Interessante, pastor, aqui nesse primeiro ponto B, sobre aqui no último, eles se inclinaram diante daquele menino mimado. E isso aconteceu lá lá com José, quando ele estava com os irmãos deles, que ele teve aquele sonho dos seixos, que os seixos dos irmãos se inclinavam diante dos seixos dele. E os irmãos já começaram a achar que José estava querendo, vamos usar esse termo, se sobressair sobre eles.
E Deus já estava mostrando o propósito de José se sobressair diante dos irmãos, diante da graça, diante da formosura de José, diante disso. E todos nós sabemos o que acontece diante da história, não vou adiantar a lição, que aconteceu, que os irmãos tiveram que se dobrar diante de José. Então, como o Senhor disse, é a mesma fé da gente, a gente ter que esperar, a aprender a descansar no Senhor, para que a gente entenda os propósitos de Deus nas nossas vidas. E aqui vem falando, eles se inclinaram diante daquele menino mimado, que um dia vestiu uma túnica. E isso já foi alertado, isso eles já sabiam desde lá da revelação do primeiro sonho de José, diante dos Seixas, né? Verdade, essa história é muito emocionante, né? Se a gente ficar muito assim pensando, o finalzinho aqui, né? É muito, porque além de ser uma história emocionante, é uma história que aconteceu. A Bíblia não é uma história é um livro de ilustrações, de historinhas, né? De fábulas, mas foi realmente um acontecido. E acontece sempre, né? Acontece na minha família, na sua família, acontece no mundo. A gente vê histórias como essas. Porque o pecado trouxe ao mundo essa bagunça. No final, lá na conclusão, já adiantando, né? Fala sobre isso, que o propósito de Deus vai ser cumprido. Só que por causa do pecado, por causa da maldade humana, as coisas não são assim, né? Simétricas, direitinhas, todas. Deus permite o pecado, mas as consequências existem já aqui na terra, mas Deus com graça levanta, transforma, traz arrependimento. O certo é que Deus vai cumprindo o seu propósito. Sobre o que você falou, também tem aqui no 37, o versículo 19, que quando fala lá que de longe ouviram que o José estava chegando, né, conspiravam contra ele para matar. Aí o 19 diz, lá vem o tal sonhador. Então é muito ódio, né, no coração daquelas pessoas em relação à vida de José, mas é o projeto de Deus, da preservação. E aí que está também, irmãos, a gente pensa assim, que Deus foi mostrando para José tudo isso, porque repare, quando você passa por uma adversidade, você fica esperando os sinais de Deus para que Ele explique um pouquinho para você, né? Deus não explica tudo, mas explica um pouquinho por que eu estou passando por isso. E aí quando você tem essas coisas acontecendo, você fala, tá, eu passei por isso, né? Para que isso pudesse ser realizado. E acredito que José viu aqui claramente, quando, por isso que eu estou aqui. Ele podia estar lá no primeiro emprego dele, né? Mas ele teve que sair, ser preso, para depois sair para um outro lugar. E assim, dar sequência, né, a esse propósito de Deus, a manutenção de Deus na família da aliança. Eu sei que Deus vai nos usar, Deus vai usar a nossa família, e os caminhos são, muitas vezes, estranhos a nós. Ponto 2, pode falar. Espera só um segundinho por causa da internet. Quando eles falam, lá vem o tal sonhador, o texto termina, vamos matar ele e vamos ver no que dá o seu sonho. Quando eles encontraram com ele, eles não o reconheceram, eles contaram a história deles. Nós somos tantas pessoas, um já não existe. Na verdade, no coração deles, na mentalidade deles, eles realmente mataram o tal sonhador. Ponto 2, então, a primeira prova aos irmãos. Então nós sabemos também, né, a história, a partir do momento aqui que há fome na terra, todas as pessoas vão comprar. E também houve fome em Canaã. Jacó soube que havia mantimento no Egito, e ele mesmo disse para ir comprar lá. Porque não é questão de eu quero ou não quero, né? Como dizem que é a única possibilidade de sobrevivência. Eu preciso
eu dependo disso. Não tem essa, mas é no Egito, mas não. Não, ou você vai, ou você não sobrevive. E aí a gente percebe que esses irmãos José vão passar por uma série de provas, e talvez alguém não entenda, né? Muitas vezes fala, nossa, mas por que José fez isso? Ele está agindo com vingança? Ele está agora sendo maldoso porque ele foi perseguido, ele vai perseguir os seus irmãos? Não, irmãos, ele não conhecia essas pessoas. Seriam os mesmos que o mandaram para lá? Que o tentaram matar? Que falavam que ele era um sonhador? Então, tudo que vai se passando aqui, até o momento que chega lá mais no final, onde ele se revela, é para que houvesse também uma construção, o arrependimento, acho que a mudança na vida dos seus irmãos, que eles passaram também. Foi mudando o coração deles, foi colocando arrependimento no coração deles, para no finalzinho José ver que eles realmente estavam arrependidos, eles eram fiéis. Sim. Mora o quê? Sim. Sim, o que a Nathalie está levantando, né, foi até bom, não sei que às vezes a gente passa e não levanta isso durante o decorrer da lição. Porque essa lição pode trazer um ar de que, que bom então, se eu estou assim, vivendo no pecado, é porque é propósito de Deus, então vou aproveitar agora, né, e depois eu volto, é mais ou menos isso, né, a ideia, né? Não, nós temos que pensar nesse texto, principalmente quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos, muitas vezes, sendo o José, tá? Não é sendo os irmãos José, a Bíblia não ensina ninguém a ser o irmão de José, né? Não dá essa liberdade, mas também quer mostrar para nós que mesmo que, infelizmente, se a gente vem a agir como os irmãos de José, há esperança, mas a conta, às vezes, é pesada. Nós não sabemos, não dá para se medir, né? Deus age especificamente em cada um de uma forma diferente, né? Não dá para a gente falar, não, fulano fez isso, tem que pagar com aquilo. Nós não sabemos direito. Certos é que Deus vai agindo na vida de cada um, segundo o seu propósito, a sua vontade. Eu estou no ponto 2, né? A primeira prova dos irmãos. Honestidade comprovada, 42, de 2 a 28. Jacó envia os filhos ao Egito e eles prostram-se diante de José. Interessante, né? José falou, e chegou o momento. Só que eles não sabiam que era José, né? Não sabiam. José estava diferente, não havia como reconhecê-lo. Ele falava já uma outra língua e estava totalmente diferente. Muitos anos se passaram. O que acontece? O certo seria chegar, comprar e ir embora. Mas o texto diz, foram detidos e tiveram que provar que eram honestos, como afirmavam. Tudo isso aqui já é plano de Deus, mas executado por José. Teriam que trazer o irmão mais novo, Benjamim. E aí a gente percebe, né, que foi uma prova dura, porque principalmente para Jacó, que já tinha perdido, entre aspas, perdido José, como que nós vamos trazer o Benjamim? Esses irmãos então estão sendo provados, teriam que confrontar o seu pai e teriam que fazer isso. Não tinha outro jeito, não é, irmãos? Lembra quando eles saíram para fazer a compra? Era a única opção. Agora, a única opção é voltar lá e trazer o irmão. Porque além de morrer de fome, aquele lá vai estar preso, né? Então, nós percebemos aqui que Deus estava trabalhando na vida desses irmãos de José.
Uma coisa que acontece aqui, ó, a questão da culpa, 42, 22, olha o que diz aqui. Eles respondeu Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quiseste ouvir, pois vede aí que se requer de nós o seu sangue. Primeira coisa que veio à cabeça deles, quando eles passaram por aquela grande dificuldade, isso aí é culpa do que nós fizemos. Deus está pesando a mão, e estava, mas não iria pesar tanto quanto eles imaginavam. Eles achavam que ali estava tudo perdido. Eles não tinham essa dimensão de que aquilo ali só era só uma prova. Quando a gente passa por algumas provas, a primeira coisa que vem à nossa mente é o nosso pecado, é o nosso desvio. E outra coisa que vem à nossa mente, aí pronto, agora acabou, não tem mais jeito. Mas não é assim. Ali é o jeito, é ali que está acontecendo, está começando o jeito. E Deus quer que nós estejamos reconhecendo nosso pecado, nos arrependendo, e algo melhor virá sobre nós do que nós imaginamos, né? Deus não vai nos desamparar. Por algum momento nós deixamos de enxergar o Senhor, mas Ele nunca deixou, Ele nunca nos desamparou, nunca está distante de nós. No ponto B, ainda sequência, né, do texto aqui, 42, 29 a 38, a justiça de Deus e os atos indignos. Aqui diz que eles no caminho viram um dinheiro, então a situação só estava se complicando. Simeão refém no Egito, estão retornando para buscar o Benjamim, aí encontram um dinheiro, mas dinheiro, o dinheiro que eles deram em pagamento estava lá, ou seja, eles voltaram sem pagar, pegaram o mantimento e não pagaram, complicado, né? Conversaram com o pai, Jacó lamentou ficar sem seus filhos, José estava morto e agora Simeão preso. Aqui diz então na lição, a lição para nós, na revista, a lição para nós é que todos os nossos atos estão diante de Deus. Realmente não era José quem lhes impunha aflições, mas o próprio Deus. A atitude deles foi certo reconhecimento, mas devemos lembrar que o reconhecimento deve levar a uma mudança de atitude e o verdadeiro arrependimento. Que repare que aqui no começo eles estão reconhecendo, fizemos coisa errada, isso é Deus pesando, é o reconhecimento, mas só isso, só o reconhecimento não basta. Quantas pessoas passando por aflição reconhecem que são pecadoras, mas passa a aflição, voltam a cometer os mesmos pecados. Não serviu para mudança, para arrependimento. Segunda prova, ponto 3. Então a primeira prova, ou aqui a exaltação de José no Egito, ponto 1. Primeira prova, prova aos irmãos. A segunda prova, a fome persistia gravíssima na terra. Os filhos de Jacó teriam de retornar ao Egito. Havia uma condição, levar o irmão mais novo. Para isso eles precisavam da permissão de Jacó. Então, com o mantimento que eles tinham ali, tinham levado, eles ficaram um tempo. Aí chegou uma hora que não dá mais, a gente tem que voltar. É o que eu falei, ou a gente volta, ou a gente morre. E para voltar, não adianta voltar com dinheiro, tem que voltar com Benjamim. Tem que voltar e cumprir a exigência. Ponto A, medo e preocupação. Jacó questiona, mas quem mandou vocês contar que tinha um irmão mais novo? Interessante isso, né? Para que vocês falaram? E diz aqui a lição que eles deram como desculpa, não, eles perguntaram. Mas não foi perguntado, eles que falaram. Aqui diz, contudo, o texto relata, Gênesis 42, 13, que eles contaram antes de José perguntar. Então,
precisava ter falado. Só que José sabia, né? José sabia muito bem de tudo. Convencido pelos filhos, Jacó enviou não somente o filho mais novo, mas diversos presentes no intuito de agradar o rigoroso líder do Egito. Ele mal sabia que era o seu próprio filho. A ação de Jacó é acompanhada de uma oração. Deus Todo-Poderoso, vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso irmão e deixe vir Benjamim. Ponto B, recepção e confraternização. Qual era o medo deles? Chegarem lá, ser novamente mal recebidos, questionados pelo dinheiro e tudo mais. O texto diz que eles foram bem recebidos. É um momento assim dos primeiros, quando a gente vê essa mudança de uma família que se divide, que entrega um irmão, e depois o irmão que sofre, e agora o irmão que é exaltado, mas ainda a família sofre, e nesse momento estão todos juntos numa mesa, almoçando, alegres, e deve ter sido um momento de muita surpresa para os irmãos de José. E aí a gente liga novamente daquela passagem da semana passada. O que dizia lá no capítulo 37? José foi jogado numa cisterna. José, enquanto estava lá, o que os seus irmãos estavam fazendo? Comendo. Versículo 25, 37 e 25. Olha, vou ler o 24 também. Lançaram na cisterna vazia e sem água. Ora, sentando-se para comer. Espera aí, você lança o seu irmão numa cisterna, que era um poço, não sabemos a medida, podia ter até 20 metros de fundo. Não tinha água, senão ele morria afogado lá. Aí vamos sentar e comer? E aí piora, né, Neto? A conversa deles. Vão matar, vão vender, vão entregar. E agora? Agora eles estão sentados numa mesa. José também. Estão se alimentando. Tem essa frase aqui, né, na lição, ó. O último ato foi um almoço com porções generosas, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. Eles chegaram lá carregados de sentimento de culpa, chegaram se explicando do dinheiro. Ninguém questionou o dinheiro. Prostraram-se diante de José pela segunda vez. Baixaram lá, se curvaram. E José estava muito feliz por reencontrar Benjamim, seu irmão mais novo. Emocionado, ele profere: Deus te conceda graça, meu filho. Falando a Benjamim. A revista diz aqui: a lição para nós. Situações adversas podem ser mudadas ou usadas por Deus para que se evidencie o conjunto de virtudes que caracteriza o temor de Deus. O medo que acompanhava os filhos de Jacó converteu-se em regozijo pela recepção honrosa, festejo e alegria. Irmãos, você vê como que é maravilhoso esses passos do cuidado de Deus para com uma pessoa, para trazê-la de volta para Ele. José poderia simplesmente, vieram comprar aqui, manda matar esses todos, e manda um carro lá buscar meu pai eu quero, irmão mais novo, esses aí, não serve. Era esse o propósito de Deus? Não, Deus havia falado que Ele iria usar aquele povo, aquelas pessoas. E aí Deus age com essa misericórdia, mas olha como foi consertando. Primeiro, aquele temor, né? A gente tenta ver aquelas pessoas falando, tá vendo? Isso aí é o dedo de Deus, é Deus pesando porque que nós fizemos pelo nosso irmão. A gente teve uma briga entre os irmãos lá, né?
Tá vendo? Quem mandou fazer isso? É você que teve a ideia de vender, você que teve a ideia. E agora você já vê aquelas pessoas que chegaram atemorizadas, mas aquilo vai se transformando em uma alegria, e ao mesmo tempo em gratidão, em arrependimento. E aí chegamos no ponto 4. Viu, pastor? Mas aí, agora que o negócio estava ficando ruim para o lado deles. Até então, apesar daquela recepção muito bacana, olhando por cima, o que eles pensaram depois? Está tudo bem? Está tudo resolvido? Veja bem que o nosso pecado às vezes nos leva a isso. Ah, resolveu-se desta forma. Próximo tópico, aí que, como diz o ditado, o bicho vai pegar de verdade. Que é um reflexo da vida. Quantas vezes você está devagarzinho se afastando de algum caminho de Deus, e aí você sofre uma perda, e você, de certa forma, se arrepende, e vai começando a voltar para Deus, e acha que agora acabou, né? E às vezes ainda vem mais uma onda mais pesada. Mas, como a gente está dizendo, foi a construção de Deus na vida dos irmãos de José. E por que não também na vida de José? Para que ele pudesse também perdoar totalmente seus irmãos, para que ele pudesse fazer cumprir esse propósito de Deus na vida dele. Então a gente vai ver agora como que Deus trabalhou nesse último ponto aqui. Terceira prova. José submeteu seus irmãos a mais um teste de fidelidade. Colocou um copo de prata nos sacos, bem como todo o dinheiro. Repare que a gente falou, né, irmãos? Já são 10h40, então, assim, tem muitos detalhes aqui, principalmente nesse texto aqui. E detalhes são importantes, né? Por isso que a gente tem tempo para estudar uma semana em casa, ler todas as passagens várias vezes, né? E aproveitar bem a lição. Então aqui fala, né, desse copo, e o copo foi posto, e assim para testá-los. A proibidade provada. A palavra proibidade aqui significa honestidade, né? A honestidade provada. Oi? Aí eu falei o que mesmo? Tá, a probidade, né? É interessante que esse copo de prata aí foi posto no Benjamim, né? No Benjamim. Não, e aqui que vai acontecer, né? Quando eles foram acusados, nós não fizemos. Não. Olha a frase aqui. Aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu Senhor. Gênesis 44, 49. Eles tinham tanta certeza de que não tinha nada errado, que fizeram essa frase descabida, né? Eles poderiam ter aprendido com a primeira lição. Eles não tinham certeza de que eles tinham entregado dinheiro e o dinheiro não estava lá? Ó, pensa, né? Agora alguém vem acusá-los de ter uma taça, um copo, uma taça. Eles poderiam pelo menos ficar quietos, né? Aquele dos teus servos, com quem for achado, morra. Então a gente percebe aqui o que aconteceu, né? Como já foi lembrado pelo Obed, o copo estava no saco de mantimentos de Benjamim. Aí que foi mais um momento de tristeza, de provação, de arrependimento, porque eles não eram aqueles mesmos que entregaram José. Eles poderiam dizer, Benjamim, aquele outro preferidinho do papai, é bom que morra mesmo. Está com ele. Não, aqui diz que eles se humilharam, se entristeceram.
Na primeira vez eles comeram, aqui eles perderam a fome. Diferença. Verdade, né? Que detalhe, né? Oferecer os filhos. Eu fico no lugar, meus filhos ficam, qualquer coisa, menos Benjamim. Meu pai não vai resistir isso. Ele já passou um desgosto, já. Ponto B, acusação e pedido de clemência. Prostraram-se pela terceira vez diante de José. Foram acusados de furto, estavam em profunda angústia de alma, clamando por misericórdia. E aí a lição fala, né? A gente pode lembrar de José. Será como que José estava dentro daquele poço? Ou quando ele foi ser levado para ser vendido, ele provavelmente, né, a gente não tem relatos assim do que ele falou, mas se ele olhou para os seus irmãos e pediu misericórdia, não faça isso comigo, não me venda, né, deixa eu voltar para casa. E aqui estão os irmãos de José, desesperados. Responderam. Então disse Judá: que responderemos ao meu senhor? Que falaremos? Como nos justificaremos? Achou Deus a indignidade dos teus servos, e eis que somos escravos de meu senhor. José os testava para ver como eles reagiam. Gênesis 44, 17. Longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, este será meu servo. E aí a situação foi chegando no nível, né, irmãos? A gente vai pulando aqui os detalhes. Foi chegando no nível em que José não aguenta mais, né? José não vai suportar mais. Tudo foi falado. Versículo 5, desculpe, irmãos. Ponto 5, o mal em bem. A argumentação de Judá chegou ao coração de José, ou seja, José, aqui ele começa a ter certeza de que seus irmãos estão transformados, e ele pede para ficar a sós com eles. Ponto A surpreendente revelação: eu sou José, vive ainda meu pai? Todos ficaram sem palavra, né? O que nós vamos falar nisso? Atemorizados. E aí está esse atemorizados aqui em dúvida. Eu sou José, foi uma informação boa ou ruim? Né? Os irmãos de José, ele é José, e agora, né? Ou seja, ele vai agora matar a gente ou ele vai ajudar a gente? Pode falar. As principais coisas do sonho dele já haviam acontecido. Eles se dobraram diante dele. Sim. Se dobraram primeira, segunda e terceira vez. Esses números fazem bastante sentido. Então é possível que a partir daí eles falam: poxa, aconteceu mesmo o que ele falou, agora está tudo bem. É possível. Não, então, a gente entende que foi um momento de felicidade, mas que passa pela cabeça da gente uma série de coisas numa hora dessa, passa, né? Passa sim. Eu sou José, vosso irmão, Gênesis 45, 4, a quem vendeste no Egito. Deus o havia enviado ao Egito para a conservação da vida. Gênesis 45, 4. Agora chegai-vos a mim. E chegaram. Então disse: eu sou José. Eu vou ler essa parte, que acho que é uma das partes mais, assim, digamos, emocionantes da Bíblia, né? De histórias assim. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Olha o que ele falou. Não fica preocupado, não. Tranquilizem-se. Por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita.
Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Ainda repete aqui, versículo 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Não foi você aflição, não foi você inimigo, não foi você situação financeira, mas foi Deus. E Deus nos colocou em certas situações e nos coloca para a nossa preservação. E não só nossa pessoal, irmãos. Aqui não se trata de Deus estar cuidando apenas de José. Para a preservação da história da redenção, do reino de Deus, da glória de Deus, do povo de Deus. Não podemos ser egoístas numa hora dessa, né? Não, Deus me curou para que eu seja mais belo e feliz, né? Não, para que eu possa ajudar outras pessoas, para que eu possa pregar o Evangelho. A gente tem um propósito a cumprir, e a gente só vai embora no momento que Deus quer, claro, mas naquele momento em que Deus achar assim que nós já cumprimos nosso propósito. Todas as vezes que alguém, né, um irmão vem falecer, a gente fala, cumpriu o seu propósito aqui na terra. Então nós precisamos viver diante desse propósito. E aí, muitas vezes, nós passamos por situações adversas, com certeza. Eu sou José. Ponto B, mudança da família. A notícia que a família de José viria para o Egito ecoou na casa de Faraó. Carros e provisões foram destinados ao clã. Faraó lhes ofereceu o melhor do Egito. A notícia que José estava vivo ecoou a casa de Jacó. Se para os irmãos foi um momento feliz, abençoado, imagina para Jacó. E aí a gente percebe, na história da semana passada, quando foi falado sobre o que Jacó passou, que primeiro Jacó enganou seu pai. E era com pelos, né, de animal. E agora ele é enganado pelos seus filhos com sangue de animal. E agora nós percebemos que depois de passar por essa grande aflição, que de certa forma ele também recebeu um retorno daquilo, né, do que ele tinha, de certa forma, praticado, ele está aqui recebendo a boa notícia. O coração do velho pai inicialmente ficou sem palavras, ficou sem palpitar, como se não acreditasse, mas em seguida, vendo os carros enviados por José, teve o seu espírito revivido. A lição para nós é que não há nada encoberto que não seja descoberto, nem oculto que não haja ser sabido. E o tempo, né? É o tempo. A gente é muito apressado, irmãos. Eu acredito que a gente tem vivido esse tempo de pandemia, a gente está ficando menos apressado, menos querendo que tudo se resolva. Porque as coisas, a graça das coisas, elas aconteceram no tempo. A gente quer apressar o tempo, ao invés de fazer uma comida, põe ela no micro-ondas, 10 segundos e come, né? Mas a graça da vida é você ir lá esquentar a água e temperar os alimentos. Tudo imediato, vai ficando sem sabor, sem graça. Então nós precisamos aproveitar o tempo, as situações, né, momentos como esse, de estar na casa do Senhor, o nosso dia, o amanhã. Deus proverá. Quem não vive no tempo, não vive. Por quê? Não vive no tempo, não viveu o passado, porque não estava no tempo, e aí vive nessa expectativa de um futuro, que quando chega o tempo, ele já está na frente de novo, então não vive. A gente tem que viver diante do Senhor, buscando mais e mais a palavra, a presença do Senhor. Na conclusão fala, né, que tudo isso, toda essa história, para que Deus seja glorificado, a gente nunca pode esquecer disso, e que nós podemos crer, a esperança, crer. E crer, como nós falamos hoje no início, né, no perdão,
crer até naquele que a gente fala, não, essa pessoa é inimigo, essa pessoa é perseguidor. José teve que, em algum momento, colocar confiança nos seus irmãos, e foi abençoado o que ele passou. E daqui para frente, então, viveram felizes para sempre, a terra se tornou em céu? Não, as situações, a nossa próxima revista vai contar um pouquinho da sequência da história. Vamos entrar lá no Êxodo. Mas, no tempo, as coisas vão acontecendo e nós devemos agradecer a Deus, glorificar a Deus. Não haverá mais pecado? Infelizmente, irmãos, nós vamos errar. Mas nós podemos não errar como antes, né? Nós não vamos ver no próximo capítulo, então os irmãos de José resolveram vender ele de novo, né? Não, graças a Deus, conserta, né? Tem coisa que conserta, né? Então, e vivendo para sempre, para frente, arrependimento, seguindo, mas lembrando sempre que Deus é o autor da história, que diz o autor do roteiro também dirige a gravação desse filme. Deus está escrevendo, guiando a história da redenção, e por isso confiamos que tudo contribuirá para o bem dos seus eleitos, o povo da aliança, e glória para Ele. Então que Deus nos abençoe. Na semana que vem a gente vai para a última lição, e assim, vamos estudar em casa, vamos ler, aproveitar o tempo que a gente tem para recordar os detalhes.